Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de filosofia aqui do canal. Eu sou o professor Jonatas Braga e trago aqui reflexões filosóficas sobre variados temas. Tenho me proposto aqui a fazer semanalmente uma aula sobre a história da filosofia. Já gravei uma aula sobre mito e filosofia e hoje eu vou falar sobre os primeiros filósofos. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir para se inscrever no canal, curtir o vídeo e também compartilhar para que assim a gente possa alcançar mais pessoas. Eu quero pedir a sua ajuda para a gente atingir 12 mil inscritos. Estamos com 11.100 e pouco, mas assim, a gente pode alcançar, e isso se você me ajudar compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Hoje, como eu disse, eu vou falar sobre os primeiros filósofos. Lembrando que na aula passada, você encontra no canal aí, vou deixar o card aqui na descrição também, o card aqui para você clicar e também o link na descrição do vídeo da aula 1. Eu falei sobre o processo de nascimento da filosofia na Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C., e que a filosofia, ou o pensamento filosófico científico, ele veio substituir o pensamento mítico. O pensamento mítico é baseado na fé. Ele recorre muito à tradição, sempre dialogando com o universo sobrenatural. Já a filosofia é um conhecimento racional, pautado na reflexão crítica, fundamentado na razão, e que, ao contrário do mito, pode ser questionado. A filosofia não trabalha com verdades absolutas. A filosofia questiona. A filosofia problematiza. Os primeiros filósofos, eles são chamados de pré-socráticos, porque muitos vieram antes de Sócrates e porque todos estão com uma preocupação não centrada no homem, mas centrada na natureza, no cosmos, em aspectos até então, assim, a gente pode até falar que ontológicos e metafísicos. Eu falo que a metafísica vai se desenvolver com mais propriedade depois com Aristóteles, mas essa preocupação em torno do que é o ser, ela começa entre os filósofos pré-socráticos. É importante a gente lembrar que Sócrates ele é muito relevante para a história do pensamento, por isso a filosofia antiga é dividida em antes e depois de Sócrates. A partir de Sócrates, o homem é um objeto de estudo para a filosofia, o homem e suas relações sociais, a sua interação com a polis, dentro da polis. Agora, a filosofia antes de Sócrates ela é muito voltada para essas questões, como eu disse, relacionadas à natureza. A filosofia ela busca responder as questões que antes eram respondidas pelos mitos. Questões como, por exemplo, qual a origem de tudo que existe, qual a origem da natureza. E por isso os primeiros filósofos vão buscar desenvolver as cosmologias, que são explicações racionais sobre a origem da natureza. Lembrando que o mito oferece cosmogonia, uma narrativa mítica é uma cosmogonia. Já uma explicação filosófica é uma cosmologia. Os primeiros filósofos, eles buscavam essencialmente compreender a natureza, por isso eram também chamados de filósofos da physis. Physis, na filosofia, sempre você tem que associar à natureza. Então, existiram algumas escolas que destacaram no período pré-socrático. A escola jônica, que essa mesmo é a clássica, aquela que vai se caracterizar muito aí pelo interesse, pelo objetivo de compreender a natureza. Então vão surgir inúmeras teorias sobre a natureza. Só uma observação, eu uso um roteiro aqui, estou olhando para esse roteiro, se você quiser comenta no vídeo aí que eu te mando o link para você baixar. Então, os primeiros filósofos da escola jônica, eles caracterizavam-se pelo interesse pela physis, pelas teorias sobre a natureza. O primeiro filósofo, Tales de Mileto, inclusive afirmou que tudo veio da água. Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito são filósofos que também estão aí dentro dessa chamada escola jônica. Tales de Mileto afirmou que tudo veio da água. Anaximandro afirmou que é um elemento indefinido que deu origem a tudo. Ele chamou esse elemento de apeiron. E Anaxímenes afirmou que era o ar, o elemento originário. Esse termo elemento originário a gente pode chamar também de arqué. Tá bom? Não esqueça desse conceito. Arqué é o elemento que deu origem a tudo que existe. E também nós temos na escola jônica Heráclito. Heráclito que ficou muito famoso por uma frase, principalmente por uma frase: o homem não entra no mesmo rio duas vezes porque nenhum homem é o mesmo e nenhum rio é o mesmo. Tudo está em constante movimento. É o eterno devir. É a transformação constante que marca a natureza. Nós temos também a escola italiana, que ela já é caracterizada por uma visão mais abstrata e menos voltada a essas explicações naturalistas da realidade e mais focada em questões relacionadas à lógica e também à metafísica. É claro que essas áreas aqui em um estágio mais inicial. Nós temos como grande representante dessa escola o Pitágoras, que embora ele tenha nascido numa cidade-estado chamada Samos, ele migra para a Itália. Pitágoras ele é muito conhecido também porque ele que criou o termo filosofia, que significa amizade, o amor, a sabedoria. Então a filosofia nasceu e o pai da filosofia é o Tales de Mileto, mas quem deu o nome, criou esse termo, cunhou esse termo, filosofia, foi Pitágoras.
Pitágoras afirmava que os números são a chave para a compreensão da natureza. Ele entendia que a matemática é a linguagem pela qual nós vamos compreender o universo. Nós temos também aqui na escola italiana Parmênides. Parmênides de Eleia, ele se opõe aí filosoficamente a Heráclito, porque Parmênides fala que a essência do ser é a imutabilidade. Então, enquanto Heráclito está falando do movimento, Parmênides está falando de quê? Da permanência. Esse debate de Parmênides e Heráclito é o que chamamos na filosofia de debate ontológico, ou seja, um debate sobre o que é o ser. Um fala que o ser é o movimento, é marcado pela transformação. O outro fala que o ser, a essência das coisas, ela é imutável. Temos também uma segunda fase nesse período pré-socrático, que é denominada de fase pluralista, que os filósofos agora, eles não apontam apenas um elemento que deu origem a tudo, eles apontam uma combinação de elementos. Enquanto os primeiros filósofos falam que existiu um elemento que deu origem a tudo, exemplo, Tales de Mileto falou que é a arqué, o elemento primordial, o elemento originário, ele é um monista. Agora nós temos os filósofos pluralistas. Para eles, existem vários elementos. Um exemplo é Anaxágoras. Ele afirma que existe uma inteligência cósmica, que é um princípio que rege todo o universo. E esse princípio, ele é o responsável aí pela organização e formação de tudo. Nós temos aqui um risco de associar esse nous a Deus, mas ele em nenhum momento faz nenhuma associação com atribuições divinas, né? E depois nós temos também a escola atomista, que tem como grande representante aí Leucipo de Abdera e Demócrito de Abdera. Então eles afirmam que o átomo os átomos são os elementos que compõem os elementos primordiais. E também outro grande filósofo do período pré-socrático, Empédocles de Agrigento. Empédocles afirma que são 4 elementos, na realidade, a água, a terra, o fogo e o ar. Esses 4 elementos aí que deram origem a tudo que existe na natureza. Então, só sintetizando, os primeiros filósofos tinham como preocupação principalmente essas questões relativas à natureza. Eles buscavam desenvolver cosmologias e também identificar em suas teorias um elemento primordial, que é a arqué, um elemento que deu origem a tudo que existe. Espero que você tenha gostado dessa reflexão, dessa aula e tenha acompanhado aqui o canal. Não esqueça de divulgar essas aulas, esses projetos para outras pessoas também. E assim, qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema que eu aborde aqui, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer responder vocês em vídeo. Muito obrigado e até a próxima.